Olá, amigos e amigas. Nós hoje gostaríamos de refletir sobre uma passagem que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, onde fala sobre meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta minha voz. Isso está em João, capítulo 18, itens 33, 36 e 37. E o comentário no item 2 de Kardec sobre a vida futura diz o seguinte: Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter sido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, como é importante nós refletirmos sobre esta questão, a vida futura. Muitas pessoas não acreditam na vida futura, nessa possibilidade. E mesmo um grande número de pessoas que acredita não tem uma ideia muito clara de como isso se dá, o que ocorre, como é que é essa vida após a morte física. Então, a tendência dessas pessoas é se fecharem para esse conhecimento, para as mensagens que são trazidas da espiritualidade superior e viverem intensamente o momento presente, se apegando ao materialismo, se apegando às sensações, aos prazeres, tudo que diz respeito à materialidade. Quando esta relação tão estreita com a materialidade, ela tem uma vinculação com o egoísmo. Se eu não acredito na vida futura, tudo perde o sentido de ser. Eu não tenho que me esforçar por melhorar, eu não tenho que me preocupar em trabalho, em conquistar coisas espirituais, em buscar solidariedade, em buscar ser mais fraterna, em buscar ter mais paciência, mais amor, mais cuidado com o meu próximo. Principalmente aquele que não é tão próximo de mim, né? Aquele que está mais distante de mim, que eu não conheço. E se eu acredito, sim, que a vida prossegue, que do outro lado, quando eu me encontrar com a minha consciência e tiver que prestar contas dos meus atos,
Eu preciso levar nessa bagagem aquilo que eu conquistei, não materialmente, mas no cuidado comigo mesmo, na minha reforma, na minha transformação e no cuidado com o meu próximo, sendo mais solidária, mais fraterna, mais pacienciosa, mais amorosa, mais dócil, aceitando melhor as circunstâncias que eu não posso mudar, trabalhando ativamente por mim e pelo próximo. Então, quando a felicidade ela está colocada no que é transitório, nas sensações, é como se eu construísse a minha felicidade sobre uma areia movediça, porque ela é transitória, porque ela é passageira, porque ela não é permanente e porque o tempo passa e eu vou precisar me defrontar com situações de saúde, da idade e a maior de todas, que é a morte. Então, a pessoa que vive desta forma, sem crer na existência futura, na vida futura, ela vive um grande medo. Medo da morte, medo da finitude, medo de deixar tudo aquilo que para ela foi o centro da vida, tudo aquilo em que ela se apegou, nas coisas transitórias que ela terá que deixar. E quando o Espiritismo ele veio, nos trouxe de uma forma muito clara esse conhecimento da vida futura. Os próprios espíritos vieram nos contar o que é a vida futura, como é que eles vivem, como eles se sentem, como foi a passagem, como é a vida espiritual, onde eles se encontram. Todas essas informações são muito ricas e são trazidas de forma muito clara no estudo, na busca do conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Então, à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos estudando, que nós vamos conhecendo e vamos compreendendo o que é a vida que nos aguarda, nós passamos a compreender a vida de um outro prisma. Nós passamos a ver o que realmente é importante, quais são os verdadeiros objetivos da nossa vida, o que é o principal, o que é o secundário, o que realmente importa e o que não tem tanta importância. Nós vamos enfrentando as nossas adversidades, os nossos desafios com mais coragem. Nós vamos compreendendo que somos espíritos imortais e que somos filhos de Deus, que somos herdeiros deste Pai de amor, esse Criador do universo inteiro e que também nos criou. Então, nós vamos trabalhando por nos melhorar, nós vamos compreendendo a finalidade da vida, por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, vamos desenvolvendo em nós potenciais, bondade, paciência, o cuidado conosco na preservação da nossa vida, no cuidado com o próximo, mesmo aquele não tão próximo, vamos ser mais solidários, vamos ser mais fraternos e vamos nos desacomodando, saindo do nosso egoísmo e cuidando de um todo, inclusive o cuidado com o planeta, o cuidado com a natureza, tudo aquilo que é importante e que é criação divina. Além disso, nós também vamos trabalhando em nós a questão da morte, porque esta fatalidade é para todos, não é o fim. E nós vamos encontrar do outro lado os nossos familiares,
nós vamos encontrar do outro lado os nossos benfeitores espirituais, nós vamos, de acordo com aquilo que tivermos semeado, de acordo com a bondade que tivermos semeado, vamos encontrar o resultado disso, o cuidado dos nossos benfeitores espirituais conosco, o acolhimento e a continuidade da vida, a continuidade do trabalho, porque quando a gente desencarna, a gente não vai descansar do outro lado. A vida continua, há muito por fazer, há muito por aprender e há muito por trabalhar. Então, que nós possamos ter esta confiança na vida futura e nos conduzirmos nesta vida da melhor forma, no tempo que nós tivermos, sem medo, sabendo que somos amparados, cuidados e que nada que não deva ser parte da nossa vida nos acontecerá e que a morte não é o fim. É apenas a continuidade da vida, pois somos imortais. Sejamos, portanto, felizes.